Vamos lá, futuro servidor público do TRT 11, TRT 24, nossa mega revisão processo trabalho. E agora pode anotar no seu caderno o próximo tema, que é procedimentos trabalhistas. Muito bem, quando nós falamos em procedimentos trabalhistas, falamos de procedimentos ou ritos. Temos que lembrar que nós temos 3 ritos ou procedimentos aqui no processo trabalho, que é o procedimento regra, que é o procedimento ordinário, temos o procedimento sumário e temos ainda o procedimento sumaríssimo. Então, o procedimento ordinário, procedimento sumário e o procedimento sumaríssimo. É claro, como eu sempre digo para vocês, o procedimento sumaríssimo não cai não, despenca nas provas de concurso, e é verdade, e o procedimento ordinário, que é o procedimento regra, a gente vê desde o início da revisão. Tudo que a gente vai falando de processo de trabalho, quando a gente não fala qual é o rito, qual é o procedimento, aí é a regra, é o procedimento ordinário. Esse procedimento ordinário, ele é aplicável para as causas acima de 40 salários mínimos. Então, para as causas aplicáveis acima de 40 salários mínimos, estaremos no procedimento regra, estaremos no procedimento ordinário aqui no processo de trabalho. Pois bem, esse procedimento, ele é comum e ele está lá do artigo 843 a 852, né, 852 da CLT, a gente pega ele nos seus detalhes, tá? Mas tudo que a gente for falar em processo, que a gente não especificar que é sumário nem sumaríssimo, você sabe que já vai estar no procedimento ordinário. Audiência no procedimento ordinário. Chegaremos na aula de audiência, na revisão de audiência, é claro, mas é um ato contínuo, mas o próprio legislador permitiu, em algumas situações, o fracionamento das audiências. Aliás, não foi em algumas situações, né? Salvo motivo de força maior. E força maior é muito subjetivo. Tudo pode ser força maior, permitiu de plano, de imediato, que o juiz fracionasse as audiências aqui no processo de trabalho, estando no procedimento regra, no procedimento ordinário. Pois bem, já o procedimento sumaríssimo, ele também é chamado de dissídio de alçada. Então, preste atenção a isso. Procedimento sumário, procedimento sumário ou dissídio de alçada, cabível para as causas de até 2 salários mínimos. É pequeno negócio, né? Presta atenção. Então, procedimento sumário ou dissídio de alçada, tanto faz em prova, será cabível para as causas de até 2 salários mínimos. Pois bem, a gente encontra esse procedimento aonde? Só para você marcar. Nessa leizinha processual que a gente tem na Lei 5584 de 70, a gente conta o procedimento sumário ou dissídio de alçada para as causas que não excedam a 2 salários mínimos vigentes na data do ajuizamento da ação, do ajuizamento aí da reclamação trabalhista. Ok? Agora, veja. Renzete, tem o sumaríssimo, que é o próximo assunto, que é para as causas de até 40 salários mínimos. Poxa, deu um nó na minha cabeça aqui. Não discute, na verdade, se o procedimento sumaríssimo, que é posterior ao procedimento sumário, se ele não acabou abraçando, englobando o sumário? Sim, é verdade. Existe uma tese majoritária que fala exatamente isso que você está vendo aí, isso que você está pensando. Exatamente. Só que nós temos que observar o seguinte, pessoal. Temos que observar que o próprio TST, pode vir comigo, o próprio TST, ele destaca, nós temos 3 ritos, 3 procedimentos, sumário, ordinário e sumaríssimo, e isso vem nos editais, e isso é gabarito em prova. Mas é claro que a gente acaba falando na prática, é assim que o sumaríssimo abraçou o sumário. É verdade, mas nosso objetivo aqui é a prova. Por ser a prova, a gente vai seguir então a essa regrinha tranquilamente, ok? Muito bem. Destaque bem interessante no procedimento sumário. Qual é? Que a sentença ela é irrecorrível. A sentença proferida no dissídio de alçada ou no procedimento sumário, ela é irrecorrível, salvo se houver uma afronta à matéria constitucional. Se houver uma afronta à matéria constitucional, cabe recurso extraordinário direto para o STF. Parou, Renzete. Então eu posso falar que não cabe recurso na sentença no sumário? Posso. Só se houver violência, agressão à matéria constitucional. Neste caso, cabe recurso extraordinário direto para o STF. E aí você tem que lembrar que o recurso extraordinário não é um recurso próprio nosso, não é, mas ele é cabível sim ao processo de trabalho. Aí vale muito a pena. Olha o artigo 2º da Lei 5584 de 70 comigo, acompanhe. Salvo, olha a exceção, cadê meu amarelinho? Tá aqui.
salvo se versarem sobre matéria constitucional, aí vem a regra. Nenhum recurso caberá das sentenças proferidas no dissídio de alçada ou rito sumário, a que se refere o parágrafo anterior, considerando para esse fim o valor do salário mínimo à data do ajuizamento da ação. Então está aí. Então, em regra, eu não vou falar em nenhum recurso. A sentença proferida pelo juiz no procedimento sumário ou dissídio de alçada, ela é irrecorrível, salvo se houver violação à Constituição Federal. Neste caso, cabe o recurso extraordinário direto para o STF. Ok? Muito bem. Vamos então para o que mais despenca em prova, que é o procedimento sumaríssimo. Fazer um breve apanhado aqui e já te dou uma dica. Dificilmente, até hoje eu nunca vi as provas da FCC, de nenhuma outra banca examinadora, cobrar procedimento sumaríssimo algo contrário ao que está no artigo 852A ao 852I da CLT. Então, acho que já é uma leitura mega obrigatória para enfrentar esses concursos. O artigo 852A da CLT ao artigo 852I da CLT. Se você fixar bem esses dispositivos, você acerta qualquer questão de sumaríssimo. Muito bem. O procedimento sumaríssimo, ele vai ser aplicável às causas que não excedam a 40, grava isso, 40 salários mínimos vigentes na data do ajuizamento da reclamação. Vou repetir, procedimento sumaríssimo será cabível para as causas de até 40 salários mínimos vigentes na data do ajuizamento da reclamação trabalhista. E aí já vai a dica. É bom que você vá fazer o seu concurso, vá fazer a sua prova, observando qual o valor do salário mínimo nacionalmente unificado. Não são pisos, não. Veja qual é o valor do salário mínimo, pega uma máquina calculadora, multiplica esse valor por 40 para você saber qual é o teto do sumaríssimo. Porque a Fundação Cuidado Comigo, a FCC, nossa FCC, ela gosta muito de brincar com valores e acaba te induzindo a fazer continhas. Dificilmente uma prova da FCC vai te falar que você está no sumaríssimo. Não vai falar. O examinador não é seu amigo de infância, nem quer ser seu amigo, ele quer te destruir. Então você que tem que virar essa mesa e destruir o cara. Então preste atenção, ele vai jogar valores. Ele vai falar, ajuda uma reclamação trabalhista, cujo valor da causa foi de 10 mil reais, 15 mil reais, 5 mil reais. Você tem a obrigação de saber que você está no procedimento sumaríssimo. Ele não vai falar, ele vai te dar dados, índices, mas ele não vai falar, estamos no sumaríssimo. Se falar, olha para o teto, agradece a Deus, olha pro fiscal, fala, muito obrigado, fiscal, por essa prova linda, porque a vaga é sua. Mas ele não vai falar. Acredite nisso, ok? Então leva essa colinha na sua cabeça. Você tem que saber qual é o valor do salário mínimo e tem que multiplicar por 40 para saber qual é o teto no procedimento sumaríssimo. Quem vai fazer concurso TRT 11, 24, veja pela data do edital, da publicação do edital, o valor do salário mínimo. Não é do ano, do mês que você vai fazer a prova, não. O edital é a sua lei. O edital é a lei entre o concurseiro e a banca, né? O órgão examinador. É isso. Fechou? Muito bem. Vamos voltar então. Ok, Renzetti. Então, para as causas até 40 salários mínimos, eu estou no sumaríssimo. Ok. Eu posso ter reclamatória plurima no sumaríssimo? Me perguntam muito isso. Eu posso ser o litisconsórcio ativo no sumaríssimo? Claro que eu posso, desde que o valor da causa não exceda a 40 salários mínimos. Nada impede que eu, diante de uma reclamatória plurima, esteja no sumaríssimo. Muito bom. Quem está fora do sumaríssimo? Pode perguntar na sua prova. Quem está fora do sumaríssimo? Aí vem lá. A administração pública direta e indireta está fora do sumaríssimo? Errado, errado, errado. Quem está fora do sumaríssimo é a administração pública direta, autárquica e fundacional. Não é falar a administração pública direta e indireta, isso é um erro. Quem está fora? União, estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, pessoas jurídicas, direito privado, estão dentro do sumaríssimo. Então, cuidado. Só quem está fora do sumaríssimo é a administração pública direta, autárquica e fundacional. Abra o olhão. Se errar essa, não me conta. Não vou errar, Renzetti. Eu sei que não vai, mas é bom frisar que se você errar, você não me conta. Bom, a petição inicial no sumaríssimo, ela vai preencher os mesmos requisitos que você já estudou comigo no curso ponto a ponto, que fizemos juntos lá, do artigo 840 da CLT. Ok, mas teremos alguns requisitos específicos. Quais são os requisitos
específicos da petição inicial no procedimento sumaríssimo. Vamos anotar aí. Primeiro requisito específico, vale a pena, é o pedido certo e determinado. A lei fala certo ou determinado, não tem problema. Copiou, copia e cola, vai assim, né? Mas a gente sabe que é pedido certo e determinado. Então, pedido certo e determinado indicará o valor correspondente. Pedido certo determinado indicará o valor correspondente. Exemplo. Se eu estou no sumaríssimo e eu quero 2 horas extras, um período de férias e um 13º salário não pago. Como é que eu vou falar? Se eu estivesse lá no procedimento ordinário, e assim, o que eu quero no ordinário, no regra? 2 horas extras, um período de férias e um 13º, ok. Valor da causa acima de 40 salários mínimos. Assim seria. O juiz vai liquidar. Agora, se eu estou no procedimento sumaríssimo, as coisas não são bem assim. Cabe ao reclamante indicar o pedido certo, determinado, indicando o valor correspondente. Eu quero 2 horas extras no valor de, por exemplo, R$10.000. Eu quero um período de férias no valor de R$3.000. Eu quero um 13º salário não pago no valor de R$2.000. Dá-se a causa, valor da causa, R$15.000. Eu liquidei. Eu fiz aula de matemática, sem fazer continha. Então, se eu estiver no procedimento sumaríssimo, eu vou preencher os requisitos da petição inicial do artigo 840 da CLT, ok? Mais o seguinte, pedido certo e determinado indicará o valor correspondente, ok? Tem que liquidar os pedidos. Além disso, cabe ao reclamante indicar o nome e o endereço corretos da reclamada. Cabe ao reclamante indicar o nome e endereço correto da reclamada. Por quê? Porque não cabe citação por edital no procedimento sumaríssimo. Não cabe citação por edital no procedimento sumaríssimo. Se o reclamante não observar todos esses requisitos, vai acarretar o arquivamento da reclamação trabalhista. Parou? Renzetti me ensinou. Se vai gerar o arquivamento da reclamação trabalhista, tem que pagar custas, tem despesas processuais. E quem paga custas nesse caso? Olha para o bolso do reclamante, estou olhando. O que ele ganhou? Nada. Ganhou um arquivamento. Neste caso, quem paga custas será o reclamante. Ele é o vencido. Ele, reclamante, paga custas, salvo se ele for beneficiário da justiça gratuita. Então, atente-se bem a isso. Não observado, não preenchidos todos esses requisitos da petição inicial, vai acarretar o arquivamento mais a condenação ao pagamento de custos processuais. Não pense em emenda, não pense em nada disso, pessoal. Siga a letra da lei. Estamos numa prova e não num curso de prática trabalhista. Arquivamento mais o pagamento de custas processuais, que ficará a cargo, nesse caso, do reclamante, salvo se ele for beneficiário da JG. Ok? Tranquilo? Fácil? Muito bem. Agora, atenção, abre o olhão e vem comigo. Cuidado com um detalhe. Falar que não cabe citação por edital no sumaríssimo está correto. Mas quando a gente fala que não cabe citação por edital, editalícia, no sumaríssimo, estamos falando da fase de conhecimento. Quero dizer, nada impede que, chegando à fase da execução, ocorra a citação por edital, mesmo as partes estando no procedimento sumaríssimo. Seria a mesma coisa que afirmar que na execução zera. Isso, seria basicamente isso. Não cabe citação por edital no sumaríssimo na fase de conhecimento. Provavelmente o examinador não vai entrar nessa celeuma, mas eu já vi questões da FCC com essa pegadinha, então fique esperto. Se eu estiver na fase da execução, caberia sim a citação por edital. Ok? Tranquilo? Muito bem. Então até aqui a gente está juntos. O que mais tem interessante se observar? O prazo máximo é um procedimento célere, rápido. O prazo máximo para apreciação da reclamação trabalhista aqui no sumaríssimo será de 15 dias.
Então, o prazo máximo para apreciação da reclamação trabalhista aqui no sumaríssimo será o prazo máximo de 15 dias, ok? 15 dias contados do ajuizamento da ação. Isso é muito importante. Salvo se houver interrupção da audiência. Se houver interrupção da audiência, esse prazo vai para um máximo de 30 dias. E aí outro salvo. Salvo motivo relevante, justificado pelo juiz, aí ficaria sem prazo. Vamos lá, checklist com Renzetti. Prazo máximo para encerrar a reclamação trabalhista no procedimento sumaríssimo. Prazo máximo, 15 dias. Ok. Salvo se houver o fracionamento, a interrupção da audiência, o prazo máximo vai para 30 dias. Ou fica sem prazo, salvo motivo relevante, a critério do juiz, justificado pelo juiz nos autos. Beleza? 15 e 30 é o que vem na sua prova. 15 é a regra, 30 é quando prorroga. Bom, um outro ônus que vai ter também as partes, advogados, é indicar na reclamação todas as mudanças de endereço, telefones, enfim, todas as comunicações feitas nos autos. Por quê? Porque se receberem uma notificação, uma comunicação feita no endereço anterior e não for avisada a mudança, a alteração, essa comunicação, essa notificação será tida como válida, ok? Então é mais aí um ônus aí das partes e seus advogados. A audiência no sumaríssimo, ela é uma audiência una, é uma audiência única, ou seja, todos os atos, a conciliação, a instrução e o julgamento acontecem em uma única data. Diferente no procedimento ou rito ordinário, em que lá nós temos a ideia no artigo 849 da CLT de audiência una, audiência contínua, mas lá é dito, salvo se não for possível, lá o legislador abriu a porteira, abriu uma brecha, aqui não. Aqui no sumaríssimo ele fala de cara, audiência una, audiência única. Todos os atos acontecem numa única audiência. Ele não permitiu, via de regra, o fracionamento, o desmembramento de audiências. É claro, existem situações que podem acarretar isso que a gente vai conversar aqui ainda. Mas a regra é audiência una, é audiência única no sumaríssimo. Quantas tentativas conciliatórias devem ocorrer no sumaríssimo? No procedimento regra, no procedimento ordinário você tem que lembrar que, aberta a audiência antes da defesa, o juiz fará a primeira tentativa conciliatória. Tem acordo? Não. Aí ele segue. Depois, após as razões finais e antes da sentença, o juiz renova a proposta conciliatória. Não alcançando a conciliação, ele profere a sentença. Então, no procedimento regra, no procedimento ordinário, existem dois momentos. Aberta a audiência e antes da defesa, o juiz faz a proposta conciliatória. Não, aí segue. Depois das razões finais e antes da sentença, o juiz renova. No procedimento sumaríssimo, são quantos momentos? Não existem momentos. O legislador diz que aberta a audiência, o juiz vai utilizar o seu poder de persuasão e vai tentar conciliar as partes. Mas se não conseguir nesse momento, ele pode tentar em qualquer fase, em qualquer momento da audiência. Já que no sumaríssimo a audiência é una, a audiência é única. Então o juiz, percebendo que existe a possibilidade das partes conciliarem, ele renova a proposta conciliatória. Não vão existir momentos, regras, fases. Qualquer hora o juiz pode tentar forçar um acordo entre as partes. Beleza? Tranquilo? Então, isso é muito interessante. Lembrando que todos os incidentes, exceções aqui no sumaríssimo serão resolvidas de plano, de imediato. As outras matérias serão cuidadas e observadas só na sentença. Então, de imediato, incidente, exceções, por exemplo, aquela exceção de incompetência territorial resolve-se de plano, de imediato. Muito bem. Produção das provas no sumaríssimo. As provas são produzidas na audiência. Todas as provas são produzidas na audiência, ainda que não requeridas. Prova documental. Um documento apresentado por uma das partes, a outra se manifesta de imediato no sumaríssimo. Então veja lá, tem proposta de acordo? Não tem, me dá a defesa. Aí a parte, o reclamado, dá um calhamaço de documentos junto com a defesa, desse tamanho. E o juiz vai e joga na mesa do reclamante. Se manifesta, reclamante. Excelente, são muitos documentos. Aí o juiz fala, olha, reclamante, você escolheu. Você está no procedimento sumaríssimo. Um documento apresentado por uma das partes,
a outra se manifesta no mesmo ato de imediato. Aí o advogado um pouquinho mais esperto fala, tá bom, excelência, vou me manifestar com toda a calma do mundo. E aí depois você profere a sentença, o juiz não vai gostar muito, né? Então, a lei permite que devido ao laudo de documentos, laudo excessivo de documentos, muitas laudas, muitas páginas, a critério do juiz seja aberto um prazo para manifestação da parte contrária. Mas isso é a critério do juiz, então é um ato discricionário. Você pegar um juiz muito corretinho, muito cascudo, ele pode falar, não, está no sumaríssimo, se manifesta agora, já, na audiência. Mas, via de regra, ele vai abrir um prazo sim, mas é a critério do juiz. E nesse caso, atente-se aqui, ó, você estaria fracionando a audiência. Apesar dela ser única, se o juiz permitir que a parte se manifeste devido a excesso de documentos, ele estaria aí, sem dúvida, fracionando essa audiência aqui no sumaríssimo. Muito bem. Em relação à prova testemunhal, quantas testemunhas cada parte pode ouvir no sumaríssimo? Vamos fazer um checklist logo. Lá no procedimento regra, no ordinário, poderá ser ouvido até 3 testemunhas para cada parte. No ordinário, até 3 testemunhas para cada parte. No sumaríssimo, até 2 testemunhas para cada parte. E no inquérito, até 6 testemunhas para cada parte. Como é que acontece com as testemunhas? Tem rol de testemunhas no processo de trabalho? Não. No processo de trabalho, eu não tenho rol de testemunhas. As partes vão levar as testemunhas independentemente de intimação. Se nós estivermos lá no ordinário, vem comigo, até 3 testemunhas para cada parte. Aí beleza, eu chego e falo para o juiz, juiz, a minha testemunha não veio. Não veio? Não veio. O juiz acredita que você convidou a testemunha, porque ele fala assim, tem o endereço dela aí? Tenho. Vamos então intimar a sua testemunha. Beleza, vai intimar, vai remarcar a audiência. Excelência, outra audiência, ó. A minha testemunha intimada não compareceu. O juiz fala, não compareceu? Não compareceu. Agora ela comparece. Por que comparece? Porque eu agora vou determinar a condução coercitiva da testemunha. Aí ela vai comparecer. No procedimento sumaríssimo, até 2 testemunhas para cada parte. Tem rol de testemunhas no sumaríssimo? Não tem rol de testemunhas no processo de trabalho. As testemunhas, comparecem à audiência independentemente de intimação. Estou no sumaríssimo, excelência. Minha testemunha não compareceu. Não compareceu? Não compareceu. Então, prova o convite. Que? Prova o convite. Prova convidou a testemunha. Prova como, excelência? Um e-mail, um telegrama. Não são 2? Você trouxe as 2? Você ia trazer 2, não ia? Ia. Tem uma aí fora? Tem. Eu chamei João e Maria. Maria tá aí. Chama Maria. O juiz pergunta, Maria, você viu quando o reclamante convidou o João? Vi. Provou o convite. Se provou o convite, o juiz manda intimar a testemunha. E aí você está também fracionando a audiência no sumaríssimo. Agora, se você não provar o convite, o juiz segue normalmente sem a prova testemunhal. Então veja, a grande diferença do procedimento ordinário para o sumaríssimo em relação às testemunhas é que no procedimento sumaríssimo, se você falar para o juiz, excelência, minha testemunha não compareceu, você tem que provar que convidou. No ordinário, o juiz acredita em você. No sumaríssimo, não. É exigido o comprovante do convite, tá? Aí depois, beleza. Testemunha intimada não comparecendo, aí o juiz determina a condução coercitiva. Aí fica tudo igual, sem problema algum. Pró pericial cabe no sumaríssimo? Claro que cabe, claro que cabe. Se nós estivermos diante de um pedido de adicional de insalubridade ou de periculosidade, o artigo 95 da CLT não exige a prova pericial? Sim. Vai ficar a cargo do médico ou engenheiro do trabalho? Perfeito. Então, se eu tiver uma prova pericial, será exigido sim aí, se eu tiver um pedido de insalubridade, quando a lei fixar, provar um fato, vai ser possível sim a prova pericial no sumaríssimo. E é claro, se eu tiver a prova pericial no sumaríssimo, eu tenho mais um motivo aqui para fracionar a audiência, apesar de ser única. Mas o que é mais importante para a sua prova? Quanto ao laudo pericial, quando for apresentado o laudo pericial, as partes terão um prazo, ele vai brincar, comum ou sucessivo? Comum ou sucessivo? Comum. Prazo comum de 5 dias para se manifestar quanto ao laudo pericial. Parou, concentra o corpo, mente, vambora. Quanto ao laudo pericial, vai bombar no TRT 1124, hein? Um dos dois vai cobrar essa. Quanto ao laudo pericial, as partes terão um prazo comum, não sucessivo, comum de 5 dias
para se manifestar. Beleza? Beleza, Renzete? Quando eu falo em uma sentença, o que uma sentença tem? Relatório, fundamentação dela, que é importantíssima, e o dispositivo, que é a conclusão. Então, relatório, fundamentação e o dispositivo, que é a conclusão. Pois bem, no procedimento sumaríssimo, por ser um procedimento célere, rápido, o juiz pode proferir a sentença na própria audiência, está dispensado o relatório. Então, no procedimento sumaríssimo, o relatório ele é dispensado. A sentença vai ter fundamentação e o dispositivo, e não o relatório. Ok, pessoal? Com isso, a gente fecha a revisão de procedimentos, em especial o sumaríssimo, que vai bombar na sua prova. Eu volto com mais revisão. É revisão. Se você quiser, atenção aí, o nosso curso ponto a ponto para o TRT 24, né, que ainda dá um tempinho, nós temos lá no site, ponto a ponto, de acordo com o edital, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E mais, você que vai fazer qualquer TRT, TST, qualquer concurso na área trabalhista, inclusive TRT 24, nós temos lá um módulo isolado de súmulas e OJs. Esse curso é o que há. Eu tenho um carinho mega especial por ele. A nossa isolado de súmulas e OJs do TST, divididas por assunto. Então vem lá, parte 1, Direito do Trabalho, por assuntos. Comentaremos as principais súmulas e OJs. Parte 2, Processo do Trabalho, por assunto, as principais súmulas e OJs. Tem um carinho especial por esse curso, você não pode perder. Está lá em rogerorenzete.com.br. Volto a qualquer momento. Não esquece, grita daí que eu grito daqui. Trabalho não dá trabalho. Até já!